estamos nos ajustes aí, tentando melhorar, mas nós vamos chegando aos poucos, né? Damos graças a Deus por tudo que nesta noite já ouvimos, pelos cânticos, pela palavra que foi lida. Eu quero convidá-los a abrir outra vez a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22, para nós lermos alguns versículos aqui e querendo o Senhor, com a sua graça, trazermos aqui uma palavra para a nossa meditação, para a nossa edificação. Lucas, capítulo 13, o verso 22 em diante. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês, glória a Deus, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos irão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há uma história de uma moça muito jovem, saiu de casa para viver a sua liberdade, mas logo entendeu que a realidade da vida era muito mais dura do que ela pensava. Longe de casa, longe de seus pais, e quem saiu brigada, ela só encontrou problemas, portas fechadas, envolveu-se com pessoas erradas e logo estava literalmente na rua da amargura, sem ter com quem contar. Mas o orgulho não deixava que ela voltasse para casa. Sua mãe começou a espalhar cartazes nos quais dizia que ela voltasse para casa, que a amava, e pedindo que alguém a localizasse. E ela, um dia, já meses fora de casa, depois de muito sofrer, um dia deparou-se com um desses cartazes, viu ali o rosto da sua mãe, triste, mas lembrou-se do seu olhar, do seu cuidado, resolveu voltar para casa, o que de fato fez, chegando ali tarde da noite, com receio de bater e acordar a sua mãe, que já devia estar dormindo, já era de madrugada. Ela pegou na maçaneta da porta e assustou-se quando viu que a porta estava aberta. Ela entra, vai até o quarto da mãe e a encontra de joelhos, chorando por ela, pedindo o seu retorno. Se abraça com a mãe, ali se reconciliam, ali ela diz que vai voltar para casa, mas passado aquele primeiro momento de grande emoção, ela diz: mãe, que susto eu tive, a senhora esqueceu a porta aberta. E eu, quando peguei na maçaneta e percebi isso, fiquei com medo, achando que algum ladrão podia ter entrado, alguma coisa. Tenha cuidado, mãe, feche a porta. E a mãe disse: minha filha, você não entendeu.
Desde o dia que você saiu desta casa, a porta nunca esteve fechada, ela sempre esteve aberta. Uma história que nós podemos refletir sobre a importância de portas abertas na nossa vida e como nós precisamos aproveitar essas oportunidades. No texto que nós lemos, o evangelista Lucas diz que Jesus está pregando, ensinando e está caminhando para Jerusalém. Já é o último ano do seu ministério. Ele já está indo a Jerusalém para ali ser crucificado, para ali encerrar então a sua missão. E o texto então nos diz, no verso 23, que alguém pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? O texto não nos diz por que alguém perguntou isso. Talvez, olhando um grupo pequeno que acompanhava Jesus, tenha pensado: será que só esses serão salvos? Será que depois de 3 anos e meses de ministério, será que aquele que é o Filho de Deus, no final, somente um número tão pequeno de discípulos serão salvos? Ou quem sabe alguém estava preocupado pensando: será que apenas os judeus serão salvos? Somente as pessoas desta nação poderão encontrar a salvação? Mas Jesus, diante dessa pergunta, queridos, ele não responde nem que são poucos ou que são muitos, mas Jesus transfere a preocupação da questão geral para a questão individual, como se ele estivesse dizendo: você não precisa se preocupar se muitos serão salvos, você precisa se preocupar se você será salvo, se você vai encontrar a porta da salvação. E aí, observando esse texto, há aqui 3 questões que chamam a nossa atenção e eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite. A primeira coisa é que Jesus diz que há uma porta para a salvação. E ele disse àqueles que perguntaram pela salvação: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Há uma porta para a salvação, e este é o meio pelo qual Deus providenciou para que o homem pudesse ser salvo. Jesus usou essa ilustração em muitas ocasiões, e numa delas, em João capítulo 10, ele mesmo vai dizer: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E no verso 7 em diante ele diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Jesus é a porta para a salvação, o único meio que Deus providenciou para que o homem pudesse ser salvo. E este caminho para a salvação, esta porta para a salvação, não é algo que você encontra por você mesmo ou porque você é bonzinho, é algo que nós só encontramos porque Deus toma a iniciativa de enviar seu Filho ao mundo e também toma a iniciativa de enviar o Espírito Santo para nos chamar. Todos aqueles que entram por essa porta, não é porque eles encontraram-la por acaso, é porque eles foram chamados pelo Espírito Santo e encontraram a porta da salvação. Mas é interessante que Jesus, que é esta única porta para a salvação, ele vai usar aqui uma qualificação para mostrar esta exclusividade, quando ele diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Em outras situações, Jesus usou essa palavra estreita, contrastando com a
céu, e ele se chama Jesus. Só há uma porta para a salvação, e ela se chama Jesus. Só há um meio pelo qual nós chegamos à vida eterna, e este meio é Jesus. Há um ditado por aí que alguém diz que todo caminho leva a Deus. Quem criou esse ditado nunca encontrou Deus, porque se tivesse encontrado, saberia que o único caminho que conduz a Ele é Jesus. Ele expressou-se dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Há somente uma porta, há somente um caminho, e Jesus é esta porta de salvação. Se alguém está preocupado com salvação, amém. Se alguém está pensando como eu devo ser salvo, e a grande questão aqui não é: será que muita gente vai ser salvo? Porque parece que alguém estava preocupado com a salvação dos outros. Mas se há uma coisa que Jesus nos ensina aqui, é que a única salvação com a que eu devo estar preocupado é a minha. Eu preciso estar preocupado com a minha salvação, e só há um meio de encontrar esta salvação, é passando pela única porta que conduz a ela, que se chama Jesus. Mas é interessante que Jesus diz assim: esforcem-se por entrar por esta porta. A gente crê que a salvação é pela graça, mas por que Jesus disse que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta? Porque Deus, queridos, Ele é quem providencia a salvação para nós. Ele abre a porta, Ele cria a porta, Ele nos conduz no caminho até acharmos essa porta. Mas Deus não nos obriga a entrar por ela. Cada um precisa passar pela porta, que é o ato de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, olha que coisa maravilhosa, como Jesus é tão mestre no uso das palavras. Porque se ele dissesse que a salvação era um muro, só poderia entrar por este meio aquele que fosse forte, hábil e conseguisse escalar o muro para poder saltar pelo muro da salvação. Para alguns de nós aqui talvez fosse inacessível se a salvação fosse um muro que nós devêssemos escalar, porque exigiria força, agilidade, juventude, e alguns de nós não temos mais todas essas características. Se ele tivesse dito: entre pelo labirinto da salvação, e alguém pensa que a salvação realmente é uma coisa tão difícil, tão intrincada, que é preciso um certo conhecimento elevado para poder entrar por ele. Se fosse um labirinto da salvação, talvez algum de nós estivesse ainda rodando aí pelos seus corredores sem encontrar a saída certa. Mas Jesus não disse que a salvação é puro e nem é um labirinto. Ele disse apenas: ela é uma porta, e uma porta que já está aberta, e nós só precisamos dar um passo de fé e entrar por ela para encontrar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O homem só pode vir a Cristo porque o Espírito Santo o coloca diante da porta. Mas estando diante da porta, agora ele diz: passe pela porta, atravesse a porta, creia e entre pela porta. Por que é assim? Porque a fé é uma resposta do homem ao chamado de Deus. Lá em Atos capítulo 16, há um homem que está em trevas, literalmente. Ele é carcereiro, mas de repente um terremoto faz com que tudo ali venha à ruína, e parece que está agora tudo muito escuro, e ele pergunta a Paulo: o que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz uma coisa que é bem simples, porque há uma resposta simples à pergunta: como eu vou fazer para me salvar? E essa resposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Somente estando diante desta porta que o Espírito Santo abre para nós precisamos apenas dar um passo e entrar por ela. E se você já entrou por essa porta, você pode louvar a Deus nesta noite por sua salvação, que foi oferecida
significa que nós merecemos, não. Entrar pela porta não significa que nós fomos até a metade do caminho e Deus veio até a metade, não. Nós nada fazemos a não ser conduzidos pelo Espírito até diante dessa porta. E Ele mesmo é quem nos diz agora: entre pela porta, passe por ela, creia em Jesus e seja salvo. Esta é a única maneira que nós podemos encontrar a salvação. Infelizmente, há pessoas que, mesmo estando diante da porta, mesmo já sabendo que a porta é esta, encontram dificuldades para entrar por ela. Alguém fica muito próximo da porta, conhece muita gente que já entrou, conhece muita gente que está lá dentro, mas não tem coragem de entrar pela porta. Mas no texto, Jesus diz assim: vocês precisam entrar pela porta, porque um dia o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E quem estiver do lado de fora, não adianta bater, porque a porta estará fechada. Mas olha como alguém tem alguma desculpa para apresentar. E alguém parece que chegou e disse assim: não, Senhor, nós comíamos e bebíamos com o Senhor. Eu já fui várias vezes à igreja. Eu tenho até várias pessoas, amigas que são crentes. Já existe uma certa familiaridade. Eu já andei por aí, eu já conheço. Eu gosto até dos hinos, eu canto lá em casa. Eu já sentei ali na mesa com o Senhor. Mas não é suficiente apenas ter contato com Jesus, apenas ter familiaridade com o Evangelho. Não é suficiente apenas ser amigo do Evangelho. Não é apenas suficiente gostar do Evangelho ou de Jesus. Só há uma maneira de encontrar a salvação: é preciso entrar pela porta. Outros disseram assim: não, mas o Senhor ensinava nas nossas ruas. Inclusive, lá perto da minha casa, um dia teve um culto, eu achei tão bonito, fiquei lá admirando. Eu gosto dos hinos dos crentes. Eu até já pedi um culto lá na minha casa um dia. O Senhor já pregou na minha rua. Mas não adianta só ouvir o Evangelho. Jesus falou sobre o que ouve, mas não obedece, e é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Mas aquele que está firme é aquele que ouve e obedece, põe em prática as palavras de Jesus. O que nessa figura que ele está usando aqui é entrar pela porta que está aberta diante de nós, a porta da salvação, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único Salvador. A porta é estreita porque há uma exclusividade. Deus elegeu apenas seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se ela fosse larga, talvez pudesse passar com Antônio, com José, com Maria, com Joaquim ou com qualquer outro. Mas ela é estreita para dizer: só há uma maneira de entrar por esta porta, é por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque esta porta foi a única que Deus abriu para nós chegarmos a Ele. Alguém acusa os evangélicos, os cristãos, de serem intolerantes, exclusivistas, que deixam de fora as outras religiões ou pessoas, que dizem que só Jesus é a salvação. Não, você pode encontrar Deus de muitas maneiras, mas acontece que quem revelou o único caminho, quem mandou seu único Filho, quem elegeu o único Salvador, quem disse que só Ele era o meio da salvação, quem disse que não fosse por Ele não entrava, quem disse que não há outra forma de chegar à vida eterna, não fui eu, não fomos cristãos, não somos evangélicos, é a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse: quem entrar por mim será salvo, mas os outros não poderão dar a vida eterna que eu
seguinte: Jesus não recusa ninguém que crê nele como seu Salvador e Senhor. Não importa quem a pessoa é, não importa quem ela foi, não importa o que ela fez, não importa os caminhos que já andou, não importa as coisas que ela praticou. Se ela vem a Jesus com fé e nele deposita sua confiança como único e suficiente Salvador, esta pessoa será salva, liberta, transformada, purificada, santificada e encontrará a vida eterna em Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. A salvação é para todos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A porta da salvação está aberta e qualquer um pode entrar por ela, desde que creia em Jesus como seu Salvador. Mas há um último detalhe que o Senhor Jesus disse no texto que nós lemos: há uma porta, você deve se esforçar para entrar por ela. Mas Jesus também disse assim: um dia o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta, e quem estiver do lado de fora não poderá mais entrar. Hoje a porta da salvação está aberta a todos. Nós cremos que Jesus morreu por todos e que Deus oferece a vida eterna a todos, pelo que nós podemos sair pelas ruas desta cidade e cada pessoa, cada um que nós encontrarmos pelo caminho, podemos parar e dizer: olha, Jesus te ama, morreu por você, Ele quer salvar a sua vida. Você pode passar pela porta da salvação hoje, porque ela está aberta. Aleluia. Nós cremos no Deus que enviou seu Filho para morrer pelo mundo todo, e no céu tem lugar para todos se crerem em Jesus como Salvador. Mas esta porta, ela tem um dia marcado para se fechar. A porta da salvação que está aberta hoje, ela tem um dia marcado para fechar-se. E este dia pode ser a qualquer momento, porque nós esperamos do céu o Senhor vir para buscar a sua igreja. Aleluia. Nós esperamos, e já foi dito aqui nesta noite, quando nós cremos que os sinais estão anunciando que breve chegará este dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. E quando esse dia chegar, vai acontecer o que Jesus disse aqui, e o que ele também revelou lá na parábola das 10 virgens. Quando o noivo aparecer e a trombeta soar e disserem: lá vem o noivo, quem estiver preparado vai com ele, e quem não estiver vai ficar na porta fechada. E não adianta bater, não adianta chamar, não adianta gritar, porque esta porta, uma vez que for fechada, não há mais como ser aberta. Alguém pode pensar: não, mas Deus podia me dar mais uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade todo dia. Hoje é dia de oportunidade. Dificilmente você vai encontrar alguém que ainda não ouviu mais de uma vez falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre a necessidade de tomar uma decisão quanto a isso. Mas nós precisamos entender: não adianta só perguntar pela salvação, não adianta só querer saber se muita gente vai ser salvo, não adianta simplesmente admirar porque Jesus já pregou na sua rua, nem dizer que você já até comeu e sentou-se com os servos de Deus, que há familiaridade com o Evangelho. É preciso tomar uma decisão de entrar pela porta, e esta porta está aberta hoje. Por isso o escritor aos Hebreus vai nos dizer: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração como aqueles que por incredulidade no deserto perguntaram se Deus estava ou não no meio deles. Mas nós precisamos hoje entender que é dia aceitável, dia de salvação.
salvação, dia de passar pela porta, dia de abraçar aquele que nos espera do outro lado, dia de encontrar a vida eterna que Jesus somente pode dar. Aleluia! Muitas pessoas já passaram por essa porta, já encontraram a salvação em Jesus. E quem de fato passou pela porta e conheceu o bom pastor que do outro lado nos abraça e nos conduz, nunca mais sente vontade de voltar, de passar de volta para o mundo, porque Jesus é tão maravilhoso que aquele que realmente o conhece nunca mais tem vontade de abandoná-lo, de deixá-lo. E nós precisamos entender nesta noite, queridos irmãos, esta é uma verdade para todos nós. Se alguém ainda não passou pela porta, passe hoje por esta porta, crendo em Jesus como Salvador. E se você já passou por essa porta, não olhe para trás, não queira voltar para fora da porta, não queira deixar este caminho, porque só há um caminho para a salvação e ele se chama Jesus. Nós vimos nesse texto uma realidade que nós precisamos abraçar com muita convicção. Jesus é o Salvador, o único Salvador, e quem encontrou com Ele, não deixe-o por nada nesta vida. Às vezes nós confundimos Jesus, a porta, com religião. Confundimos Jesus, a porta, com um espaço de adoração. Confundimos Jesus, a porta, com oportunidades de fazer alguma coisa. Mas são coisas completamente distintas. Uma coisa é a religião, e não estou dizendo que ela está errada ou ruim, mas uma coisa é Jesus, e Ele é tão doce, tão bom, tão maravilhoso, e nunca fez nada de mal comigo, com você ou com ninguém, que alguém queira deixá-lo, que alguém queira desprezá-lo, que alguém queira abandoná-lo. Às vezes alguém confunde as coisas, e porque na religião alguém me fez uma cara feia, porque na religião lhe fecharam as portas para fazer alguma coisa, porque na religião alguém disse alguma coisa que não gostou, quer deixar Jesus. Mas se Jesus te ama, e Ele já provou isso quando na cruz morreu por mim e por você, então não saia desta porta por nada nesta vida, pelo contrário, abrace cada vez mais Jesus, caminhe mais para perto dele, avance mais para conhecê-lo, porque Ele é maravilhoso. E Ele passou pela porta, não passou porque merecia, não passou por sua boa obra, não passou porque Ele sozinho procurou e achou, Ele passou porque o Espírito de Deus em graça, em misericórdia, o atraiu, o trouxe. Ele conheceu o amor de Deus, passou pela porta da salvação e agora foi abraçado por uma nova realidade, daquele que muda vidas, transforma caminhos e faz do homem uma nova criatura. Se você passou por esta porta, não olhe para trás, não volte-se para querer sair de novo por ela, mas segure firme com Jesus, porque Ele é a única porta que conduz o homem à salvação. Aleluia. E se alguém que nesta noite aqui chegou e ainda não entrou por esta porta, não estamos falando se você já conhece Jesus. É muito difícil alguém no Brasil que não conhece Jesus. Não estou dizendo de alguém que não gosta de Jesus. Todo mundo que conhece Jesus gosta de Jesus. Não estou dizendo que você apenas tenha um bom sentimento por Jesus. Entrar pela porta significa declarar Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a
é estreita para dizer, só há esta passagem, só por Ele, somente com Ele, somente crendo nele, que alguém pode encontrar a salvação. E ao entrar por esta porta, você descobrirá uma coisa: você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Jesus não está preocupado como foi o seu passado, porque Ele é especialista em mudar situações. Ele não está preocupado quem você foi ou é, Ele está preocupado quem você será à medida que você encontrar com Ele como seu Salvador. Porque o cristianismo, a igreja de Jesus, está cheia de pessoas cujo passado só lhe aponta um caminho e uma atitude ruim. Talvez tenha alguém aqui nessa igreja que, se você conhecesse a história passada dele, você mudasse de cadeira. Mas agora pode continuar sentado aí, porque se ele encontrou Jesus, é uma nova criatura, é uma nova vida, é uma nova pessoa, com novas experiências, com novas atitudes, e que ao passar pela porta, nossos pecados são perdoados, nosso interior, nossa inclinação para o mal é mudado, porque nós somos regenerados, e agora há um desejo de agradar a Deus colocado no coração pelo Espírito de Deus, que passa a fazer morada nesse coração velho, dando a ele uma nova alegria, uma nova maneira de viver. E agora ele está aguardando no céu a Jesus, que virá para levar aqueles que passaram pela porta e fechar a porta para aqueles que ainda não entraram por ela. Se você ainda não entrou por esta porta, hoje é noite de salvação para você. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, para nós já caminharmos para a conclusão desta mensagem e deste culto. Se alguém chegou aqui nesta noite e ainda